Olá, estudante. Eu sou Leonardo Campos, o mediador aqui do conhecimento com vocês. E para esta aula de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, que é um tema muito vasto, vai muito além do basicão que a gente vê falar por aí, ou se vê discutir por aí, tá? A gente vai falar isso dentro de uma perspectiva da realidade socioeconômica brasileira. Então, pega o papel aí, faz suas anotações, que a gente vai ter muita coisa nessa breve jornada de conhecimento por aqui. Então, para a gente iniciar, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente fala de força, de inovação e transformação nas mãos das mulheres. Então, a atuação de mulheres na criação, na gestão e crescimento de negócios, ela vai além da geração de renda. O que tem a ver isso então? Ela representa autonomia, protagonismo e impacto social em diversas esferas da nossa sociedade. E aí vem a reflexão, Por que falar sobre isso? Então, entendendo o meu lugar de fala, enquanto homem cis e tal, mas no momento que a gente vive, inclusive no Brasil, uma questão crítica ligada à questão das mulheres, assédio, feminicídio e tudo mais, nós todos precisamos nos juntar para refletir sobre assuntos que estão ligados à segurança, ao bem-estar das mulheres do nosso país, do nosso entorno também. Então, por que falar sobre isso? Porque apesar dos avanços, muitas mulheres ainda enfrentam obstáculos estruturais e culturais para empreender. Então, reconhecer essas barreiras é essencial. A gente não vai ter receita de bolo por aqui, mas a gente vai ter alguns caminhos para refletir sobre essas questões. Então, esse reconhecimento é essencial para que a gente possa promover, para que o Estado, as empresas, as pessoas, a sociedade civil, ela possa reconhecer essas barreiras, para que haja equidade e também fortalecimento do ecossistema empreendedor feminino. E aí também surge uma pergunta importante, Então, por que a gente vai discutir isso dentro de uma perspectiva da realidade socioeconômica brasileira? Porque esse trecho aí é um trecho de um artigo, que eu estou trazendo para vocês, que é um artigo meu, inclusive, discutir o empreendedorismo feminino no âmbito da realidade socioeconômica brasileira é indispensável porque ele atua como um termômetro das desigualdades estruturais e, simultaneamente, como um motor de mobilidade social. Então, essa análise, a análise desse fenômeno, permite que a gente possa compreender como é que o gênero, como é que a questão do gênero atravessa o acesso ao capital, a divisão do trabalho doméstico e a ocupação do espaço público, as jornadas duplas, triplas de algumas mulheres, revelando que fortalecer o negócio de uma mulher não é apenas uma questão de equidade, mas é uma estratégia macroeconômica eficaz para a redução da pobreza e também uma oxigenação, um respiro aí para o PIB nacional. Então, eu vou inicialmente agora eu gosto sempre de trazer conteúdo de mídia, uma reportagem sobre o assunto, porque eu acho interessante esse diálogo para uma questão de sinapse mesmo, Vocês ficam aqui comigo ouvindo a minha fala, depois a gente vai para um vídeo, volta, faz comentários, vai para infográficos, e aí a gente tem a possibilidade de que vocês possam compreender ao máximo esse assunto. Então, essa é uma das primeiras aulas que serão veiculadas nesse formato, É o episódio 1 de Realidade Socioeconômica Brasileira, veiculado aqui no YouTube, então você pode assistir, reassistir e ter esse acesso, compartilhar também com outras pessoas. Vamos ao conteúdo jornalístico e a gente retorna em instantes. Boa noite. A gente começa a edição com uma homenagem a todas as mamães. Mamães de primeira viagem, mamães solo e também aquelas que já cuidaram de 2 gerações, as queridas vovós. Elas assumem um papel de cuidar, proteger e orientar. Ser mãe é compartilhar momentos de alegria, aprendizado e crescimento. A personagem da reportagem que vamos assistir agora, assim como muitas outras, exerce uma jornada dupla. É profissional e em casa ainda é mãe. As mensagens de felicitações estão por toda a cidade. A data, comemorada no 2º domingo de maio, celebra o amor e a força da mãe brasileira. A Priscila Valentim é, além de mãe, tenente da Polícia Militar.
Entre os serviços de campo e do administrativo, ela ainda tira tempo para ser mãe da Luísa. Quando eu retornei da licença maternidade, a Luísa ela já tinha passado pela introdução alimentar, ela já se alimentava. Entretanto, ela continua amamentando. Em Minas, a gente tem uma lei estadual que garante, né, a toda servidora estadual o direito à amamentação. Então, a gente tem meia hora a cada 3 horas trabalhadas para se dedicar a essa amamentação. Meu esposo pode trazê-la ou eu posso ir em casa para poder fazer, para poder amamentar, né? Então, tenho conseguido conciliar, ela continua amamentando, continua se alimentando e pelo menos até os 2 anos a gente pretende manter assim. Militar há mais de 2 décadas, ser mãe trouxe uma nova rotina para o dia corrido e intenso. Uma das preocupações de Priscila envolve a natureza, às vezes violenta, do trabalho dela. Eu penso que o nosso serviço, a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não nos endureça, porque a gente vê muita coisa ruim, né? E a minha ideia é que ela possa conhecer um lar amoroso, né? Um lar receptivo e que possa crescer com esse ambiente, né? Não se desviando aí, né, dos valores morais, éticos, né, que são necessários, mas sempre com muito amor. A mão, né, da mãe, nesse caso, ela é um pouco mais doce. Para criar a Luísa, a tenente conta com o marido, mas mesmo assim, o lado de mãe coruja não descansa. Graças a Deus eu conto, né, com o apoio do pai, né, do meu esposo, que fica com ela enquanto eu estou trabalhando, mas eu não consigo evitar as mensagens, né, durante o dia, como tá aí, tudo bem, já comeu, já dormiu, tá tudo bem com ela. Então, ele tem que ir respondendo algumas mensagens ao longo do dia para eu poder ficar tranquila, mas a gente tem conseguido levar. Um dado curioso que pouca gente deve saber. De acordo com uma pesquisa da Datafolha, a cada 10 mulheres brasileiras, 7 são mães. E desse número, metade são mães solo, ou seja, criam os filhos sozinhas. Outro dado relevante dessa pesquisa é que a idade média da mulher brasileira que é mãe é de 43 anos e a maioria delas possui apenas um filho. É importante sim contarmos com ajuda, rede de apoio, aquelas que não têm na família. Conversem com alguma amiga, algum colega, algum amigo que possa também passar a te ajudar, porque conquistar as coisas sozinha tem um custo alto, inclusive em relação à saúde física e mental. A dizer que assumo, consigo, porque isso pesa os ombros. Quando começa a pesar, a gente não se sente bem e não desempenha bem os nossos diversos papéis, né? Então, ao longo do dia, planejamento, organização, gestão do tempo, agenda, uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever, anotar o que eu tenho que fazer no dia, na semana e já ir pensando com quem que eu vou contar para algumas atividades. Porque em equipe a gente funciona muito melhor, né? Com mais eficiência, mais leveza. Quando perguntadas sobre os filhos, as mães sorriem com um brilho nos olhos de boas lembranças. É uma experiência única, né, gente? Porque mãe, assim, falar de mãe, de amor de mãe que ela tem pelo filho, é assim, é o meu maior presente, são os meus filhos. É a coisa melhor do mundo, né? Falando de mãe, né? A minha mãe que me ajudou a criar minhas filhas, né? Graças a Deus por isso, agora elas já tivemos dificuldade, né, para criar, mas hoje elas já são casadas, tenho netos e neto é a continuação, né? Já os filhos também tiveram um recadinho para as mamães. Mãe, eu te amo, você é muito importante para mim. Obrigado por tudo, por todas as lutas, né? Tudo que você fez por mim até hoje e espero que a gente possa passar um feliz Dia das Mães aí juntos. Feliz Dia das Mães. Pode dar um tchauzinho para a câmera. Então, com base no que a gente viu aí no conteúdo audiovisual jornalístico da Record, a gente tem aí esses desafios enfrentados, né? E muitas mulheres empreendedoras, elas enfrentam esses desafios.
Dentre alguns mais comuns que a gente vai pesquisando, vai entendendo, entrevistando essas mulheres e verificando as suas realidades, a gente tem um acesso limitado à questão do crédito e investimento, a gente tem jornadas duplas ou triplas de trabalho, então antes de sair para empreender, preparar o filho para a escola, preparar a comida de casa, enfim, alguns padrões tradicionais que mesmo que a mulher tenha ajuda do marido, né, tem determinadas questões que ainda são muito associadas ao feminino, né? Isso tem mudado constantemente e a gente espera que continue mudando também. Então é parte da realidade socioeconômica brasileira. A gente tem também a falta de apoio em redes formais de negócios, a questão da concorrência. Mulheres que estão começando, por exemplo, elas encontram muitas dificuldades. É algo muito parecido com aquilo do você precisa dar oportunidade para que a pessoa se especialize, para que a pessoa se torne capacitada para aquela vaga e tudo, mas às vezes a vaga não quer, por exemplo, uma pessoa sem experiência. Então, como lidar com isso? Então, isso é uma questão, uma preocupação muito constante. Outro ponto é a invisibilização, né, de competências em ambientes corporativos. Isso nos leva a pensar, né, que o empreendedorismo no Brasil, ele então deixou de ser apenas, né, uma alternativa de complementação de renda para se tornar um pilar estratégico do desenvolvimento econômico nacional. Então, segundo dados do Sebrae, o país ele conta com mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios, movimentando setores que vão do varejo à tecnologia de ponta. Então, esse movimento ele reflete uma transformação estrutural na sociedade, onde a busca por autonomia financeira se une ao desejo de gerar impacto social e inovação em mercados que são tradicionalmente dominados por homens. E aí, a realidade socioeconômica brasileira ela impõe desafios específicos que tornam essa jornada para a mulher mais complexa que para os homens. Isso é um fato. Então, as empreendedoras, elas enfrentam desde barreiras culturais, preconceitos no acesso a crédito, até a sobrecarga do que eu coloquei aí, do que está no slide disposto aí, né? A questão da jornada dupla. Então, equilibrando a gestão de empresas com as responsabilidades domésticas. Então, compreender esse processo de empreender feminino, ele exige, portanto, um olhar de sensibilidade às desigualdades estruturais, que já estão aí no mundo há muito tempo, mas também que requer, né, a nossa desconstrução, o nosso apoio. Então temos também a questão de um reconhecimento, né, da resiliência dessas mulheres, da capacidade de gestão diferenciadas, né, e que isso dialoga muito com o PIB, né, com o produto interno brasileiro, né, com a produção. Então, dentre os pontos centrais que a gente tem para entender esse cenário, a gente tem a motivação por necessidade versus oportunidade. Então, o que é isso? Muitas mulheres brasileiras elas empreendem por falta de alternativas no mercado de trabalho formal ou pela necessidade de flexibilidade de horário, o que pode limitar, né, o seu potencial de crescimento inicial de negócio. Aquela mulher que não pode o trabalho CLT de segunda a sexta, ou segunda a sábado, ou shopping por conta da sua realidade. Temos também a dificuldade de acesso ao crédito. Mesmo com menores taxas de inadimplência, mulheres enfrentam juros mais altos e maiores exigências de garantias ao buscar empréstimos bancários em comparação aos homens. Outro ponto é a famosa jornada dupla. Então, o acúmulo de tarefas domésticas e o cuidado com filhos e idosos ainda recaem majoritariamente sobre a mulher, reduzindo o tempo disponível para a dedicação exclusiva ao negócio. Então, isso gera uma tensão, isso gera ansiedade. É por isso que elas precisam, inclusive, ter um processo terapêutico de acompanhamento constante. Temos também a questão da representatividade em setores diversos. Então, embora concentradas em serviços de comércio, moda, estética, educação, tem crescido a presença feminina em áreas de tecnologia e também de agronegócio. As pessoas falam muito, né? Já pensamos, por exemplo, numa mulher trabalhando como pedreira, numa mulher trabalhando como eletricista. São locais, né, que a gente pensa muito ligados ao homem, mas que também as mulheres estão ocupando esses espaços cada vez mais. A liderança humanizada. Então, estudos apontam que empresas que são gerenciadas por mulheres, podem ser pequenas ou grandes, elas tendem a ter ambientes mais colaborativos, com maior foco em responsabilidade social e também bem-estar dos colaboradores.
A questão da escolaridade superior, né? Em média, as empreendedoras brasileiras, elas possuem níveis de instrução formal relativos, alguns mais elevados, outros os básicos, que empreendedores homens. E elas estão buscando constantemente especialização técnica, né? Recentemente tem acontecido aqui em Salvador o Conexão Mulher, e nesse projeto, por exemplo, a gente tem muitas lojistas da região. Ele acontece no Bahia Outlet Center, lá no Uruguai, né? Que é famoso já, histórico ali na região. E tem muita mulher ali dedicada que fecha sua loja, vai para lá, faz o curso, assiste a aula e depois volta para o seu empreendimento, porque elas têm visão de crescimento. A questão das redes de apoio e mentoria. Então, o fortalecimento, gente, de comunidade de mulheres e ecossistemas de apoio, ele tem sido fundamental para quebrar o isolamento e também acelerar a maturidade das empresas femininas. Outro ponto é o impacto na economia local. Então, mulheres tendem a reinvestir a maior parte de seus lucros na família e na comunidade local, gerando um ciclo positivo de desenvolvimento social. Barreiras culturais e viés de gênero. Esse é um outro tópico também muito importante para a gente pensar. O chamado teto de vidro, né? E o questionamento da capacidade técnica feminina, ele ainda persiste. Exigindo o quê? Que a empreendedora ela tem que provar constantemente o seu valor com mais rigor do que os seus pares masculinos. E um outro tópico, antes da gente passar para uma próxima reportagem que eu trouxe para vocês, é a questão da digitalização e inovação. Então, com a pandemia, por exemplo, a gente teve uma aceleração da adoção de ferramentas digitais, né? E as mulheres elas mostraram grande agilidade na adaptação para o comércio eletrônico, né? O e-commerce, e também venda via redes sociais para que elas pudessem manter a sua sustentabilidade financeira. Então, para a gente continuar aqui aprendendo mais e também tendo outros pontos de vista, a gente vai passar aqui para mais um conteúdo que eu trouxe lá do YouTube, uma reportagem bem bacana, para a gente pensar essas questões, e assim que ela terminar, eu retorno para cá para a gente conversar mais um pouco, combinado? Cada vez mais aumenta o número de empresárias que geram o próprio negócio no Brasil. Segundo pesquisas, já são 24 milhões de mulheres que atuam nesse segmento em todo o país. Como incentivo, a Câmara Municipal do Rio cria leis específicas, como a que inclui a Semana do Empreendedorismo Feminino no calendário oficial da cidade. Tainá, de 26 anos, se dividia entre o trabalho e a faculdade de administração. Há 5 anos, ela decidiu realizar um sonho, o de confeccionar acessórios. Foi quando criou uma marca de acessórios e se tornou uma empreendedora nesse segmento. No início, a produção focava em vestuários, até que Tainá resolveu apostar na confecção de bijuterias. Nada é fácil no começo. No começo, para empreender, a gente tem muitos desafios, a gente não sabe de nada, tá entrando às vezes num negócio que a gente não entende. E eu estudei muito, tentei absorver o máximo de conteúdo que tinha na internet. No início, eu comecei vendendo pelo Facebook, né, nos grupos de Facebook. E assim, eu divulgava quase todos os dias para poder alcançar o máximo de gente possível. Estudos mostram que no Brasil, o empreendedorismo feminino vem ganhando força desde o final da década de 90. De lá para cá, esse movimento é crescente no país. Atualmente, estima-se que cerca de 24 milhões de mulheres seguem empreendendo em diferentes segmentos. O empreendedorismo feminino contribui para que mulheres conquistem um protagonismo no mercado com ações pensadas, realizadas e lideradas por elas. Os desafios são muitos, como, por exemplo, as diferentes realidades que revelam jornadas duplas e triplas, a falta de oportunidades e os questionamentos sobre a capacidade das mulheres de desempenhar funções. Pesquisas realizadas todos os anos mostram que as mulheres ainda ganham salários menores que os homens, mesmo exercendo funções similares. Segundo dados recentes do IBGE, a média de remuneração da mulher pode ser 20% menor do que a dos homens. Aqui na Câmara Municipal do Rio, leis têm sido aprovadas para que políticas públicas sejam implementadas para incentivar o empreendedorismo feminino carioca, como a lei que inclui a Semana do Empreendedorismo Feminino no calendário oficial da cidade. Essa lei, eu acredito que vai valorizar muito a mulher que é empreendedora,
nós não podemos deixar de lembrar que a mulher é muito mais organizada do que o homem. E quando a mulher entra no ramo de negócio, ela consegue alcançar isso com muito mais facilidade pela capacidade da mulher. Então eu fico muito honrado de ter apresentado essa lei que valoriza a mulher empreendedora. A Tainá dá dicas de como ser uma empreendedora de sucesso. Um dia eu resolvi começar a atuar nas feiras livres do Rio, e eu digo que esse foi minha virada na Sara Acessórios, que a gente conseguiu expandir a marca, acessar mais pessoas e, consequentemente, a gente faturar mais. E eu consegui, finalmente, viver só da Sara, eu consegui deixar o meu trabalho e trabalhar efetivamente só na Sara. Continuando, as abordagens para uma mulher empreender no Brasil. Despertar empreendedor e autoconhecimento, trabalhar as competências socioemocionais e a questão da resiliência, não romantizar a resiliência de que a mulher é guerreira, que a mulher é forte, mas trabalhar essas questões para lidar com o público, para lidar com as negativas, para lidar com os momentos positivos também. Modelo de negócios acessível como Canvas, educação financeira, pessoal e também do seu negócio. Além disso, outros pontos dentro dessa realidade socioeconômica brasileira, a mulher ela precisa entender de precificação, custos, lucratividade, redes de apoio e network feminino, marketing digital e vendas por WhatsApp, gestão do tempo e sobrecarga de cuidado, formalização e direitos da mulher empreendedora e também a elaboração de um plano de ação e de mentoria também, né? Pensando nesses tópicos e relacionando com outras questões, motivação por necessidade versus oportunidade, né? Então, no Brasil, a linha que divide o desejo de inovar da urgência de sobreviver, ela é muito tênue. A gente tem que levar isso em consideração. Então, enquanto o empreendedorismo por oportunidade, ele nasce do planejamento e da identificação de uma lacuna no mercado, o empreendedorismo por necessidade, ele é uma resposta direta ao desemprego ou à exclusão do mercado formal. Então, a gente tem uma barreira de entrada. As mulheres, especialmente as mulheres negras e de baixa renda, mais vulneráveis, elas frequentemente iniciam negócios com pouco capital e também sem plano de negócios, visando o sustento imediato da família. Ou seja, preciso sobreviver. A questão da consequência econômica. Então, negócios por necessidade, eles tendem a ter menor taxa de sobrevivência e menor potencial de escala. Então, o que precisa disso aí, né? Nesse processo? Isso exige políticas públicas específicas de capacitação e microcrédito orientado para que essas empresas elas ganhem fôlego competitivo, né? Um outro ponto também é a questão da sobrecarga da jornada dupla ou tripla de algumas mulheres, né? Este é, talvez, gente, assim, o maior entrave, né, em relação à competitividade das mulheres na economia brasileira. Então, a estrutura social ela ainda delega à mulher responsabilidades primárias pelo trabalho reprodutivo, cuidado com a casa, filhos, idosos. A gestão do tempo também é um problema, né? Porque enquanto o empreendedor homem ele costuma ter uma rede de apoio geralmente feminina, que o libera para focar 100% no negócio, a empreendedora ela precisa comprar tempo sacrificando horas de sono ou de planejamento estratégico para dar conta das demandas domésticas. Um outro ponto também é o impacto no crescimento. Então essa sobrecarga ela vai limitar a participação em eventos de networking, rodadas de negócio e também os cursos de especialização, que geralmente ocorrem em horários incompatíveis com a rotina familiar. E também a questão da maternidade como gatilho. Então, muitas mulheres empreendem justamente para ter flexibilidade após a maternidade. Mas elas acabam presas em um ciclo onde o negócio ele se torna uma extensão da casa, dificultando a sua profissionalização e também a separação entre o que é finança pessoal e também as finanças da questão da empresa. Bom, como vocês puderam perceber aí ao longo do nosso breve encontro, empreender para as mulheres não é uma tarefa nada fácil. E nós todos, né, enquanto sociedade civil, homens, precisamos
apoiar essas mulheres, né? Apoiar esse movimento feminino que ele acaba se desdobrando, ressoando no PIB brasileiro, mas também tem um significado muito importante, muito forte na história, na sobrevivência e na permanência dessas mulheres. Então, com base nos vídeos, com base nos slides, né, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse processo e a gente se encontra em nosso segundo episódio de Realidade Socioeconômica Brasileira. Até lá!